Olá pessoal, nós estamos aqui na aula 7 de manutenção elétrica, né? Unidade 3, diagnóstico de defeitos de motores. Então, a nossa pesquisa de hoje é: pesquisa e identifique quais vantagens de implementar manutenção preventiva e preditiva nas instalações elétricas, né? A incidência do tipo de manutenção, né? Nós temos aqui 50% no gráfico de manutenção preventiva, 40% de manutenção preditiva e 10% de manutenção corretiva. Faça uma pesquisa em relação a isso e veja a importância de implementar essas manutenções nos sistemas elétricos, ok? Bom, manutenção, né? Então nós temos aqui, a manutenção é uma combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo a supervisão e destinadas a manter ou recolocar, né, o equipamento em estado no qual desempenhar sua função requerida, né? Ou seja, a manutenção que é um conjunto de ações, né, globais para manter os equipamentos em funcionamento normal. Tá? A manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva? É muito semelhante à manutenção preventiva, só que é justamente por isso que esses dois tipos são muito confundidos. A grande diferença é que a manutenção preditiva é baseada na inspeção sistemática e observâncias quando a modificação dos parâmetros ou condição de desempenho. Ou seja, a manutenção preditiva, você predizer, ou seja, você vai identificar características no motor ou características nas máquinas elétricas que você vai observar futuramente que vai haver um problema, né? Por exemplo, você mede a temperatura do motor elétrico funcionando lá com um medidor de temperatura tipo termovisão, por exemplo, termovisor. E aí o motor está funcionando com 40 graus. Aí daqui a 30 dias, 40 graus. Você fez isso aí durante o ano todo, 40 graus. Aí entrou no ano seguinte, começou 42 graus. Depois começou 45 graus. Depois no mês seguinte foi para 50 graus. Depois, um ano e meio depois, estava com 50 graus, 60 graus. Ou seja, você está predizendo com uma observância de valores que esse motor está mudando as características dele. Ou seja, ele está tendo um problema. Então, com esses parâmetros que o motor funcionou durante anos em uma temperatura e agora começou a temperatura a subir, é o indicativo que você tem que fazer uma parada para fazer uma manutenção preventiva, né? A manutenção preventiva, ela necessariamente precisa ter uma parada, né? Precisa ter uma parada. Então você para poder abrir o motor, para poder limpar, para poder lubrificar. Essa é a manutenção preventiva. Você precisa parar o equipamento para intervir nele, para fazer um ensaio elétrico, né? Para fazer uma limpeza. Então essa é a manutenção preventiva, né? Você desliga o equipamento para fazer uma manutenção e voltar com ele em condições dele operar por um determinado momento. Tá? Só que na manutenção preventiva você não consegue verificar se, por exemplo, ele estava com a temperatura normal, né? Você pode até corrigir isso, mas você não sabe por que está corrigindo. A preditiva ela consegue lhe dizer antecipadamente o que está acontecendo com a tua máquina. Então você já vai fazer a preventiva sabendo que existe um comportamento diferente. Então assim, se eu disser se eu tenho um diagnóstico que minha máquina está aquecendo, ou se minha máquina está com uma vibração, ou se minha máquina está com ruído excessivo, isso são análises preditivas que você pode estar fazendo. Da mesma forma com outros equipamentos, como o transformador, você faz uma análise preditiva de termovisão, você faz uma análise preditiva do óleo, né? O exame físico-químico e cromatográfico, para saber como é que estão as condições internas do motor. A manutenção corretiva é aquela que ninguém deseja, né? Como o próprio conceito sugere, né? Você vai corrigir um defeito, né? Tá? Então você vai trocar a peça, você vai paralisar a máquina. Então de repente você está lá na linha de produção, desliga o motor, deu sobrecarga, né? Aí você liga e ele desliga de novo, aí pronto, aí você fica com a linha de produção, né? E o patrão fica chateado por vai ter que gastar para trocar alguma peça do motor, além do dia perdido de produção, e você vai estar numa bucha para resolver o mais rápido possível. Então vamos lá, algumas manutenções que são feitas em alguns outros equipamentos elétricos. Então você temos aqui cabos, né? Então os cabos, a gente faz alguns ensaios preventivos em cabos, né?
Os ensaios preventivos. Então aqui nós temos aqui os cabos múltiplos, que a gente já viu em aulas anteriores, né, que é as terminações múltiplas. Essa terminação múltipla é conectada aqui nesse cabo, tá? Para fazer a terminação. E esse cabo ele tem isolamento, né? Então um cabo de média tensão. Para fazer ensaio, qual tipo de ensaio que você faz nele? Preventivo. Você faz ensaio de resistência megômetro, né? Você faz um megômetro nele, ou então um outro ensaio chamado de HIPOT, que é uma tensão aplicada. O megômetro você vai verificar aqui, né? A resistência, né? Em mega ohms, né? A resistência do cabo, né? Entre a parte que está energizada e a parte que é a parte isolada, né? Então essa aqui você vai verificar qual é o isolamento desse cabo aí com o megômetro. E você também pode fazer um teste de tensão aplicada em alguns casos, ok? Um valor de megômetro baixo, né, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tive no meu ensaio, né, elétrons fugindo aí da camada condutora para a camada isolante. Então, isso aí é um indicativo de que o cabo tem que ser trocado de forma preventiva. Senão, ele vai entrar em curto-circuito e aí o prejuízo é muito mais alto. Okay? Para-raios, né? Então, aqui eu trago um para-raio aqui de distribuição, né? Mas tem para-raios aí de subestações de média tensão. Aqui tem os modelos dos para-raios. Qual o tipo de manutenção que a gente faz aqui, né? A gente faz resistência de isolamento, né? Com mega ohm. Esse valor aqui ele vai dar muito alto, porque isso aqui é um semicondutor. Daqui para cá ele é um dispositivo aberto, tá? Mas mediante o funcionamento dele, cada vez que ele funciona, ele conduz e logo depois ele volta a ser um equipamento aberto. Só que todas as vezes que ele conduz e fica aberto, internamente ele pode sofrer uma avaria e aí essa condução, que ele é um semicondutor, vai comprometendo. Então é bom fazer um ensaio de mega. Se você tiver uma corrente de fuga, vamos supor que internamente ele não está voltando mais às características de aberto, você vai ter uma ligeira corrente de fuga aqui no semicondutor. Tá? E essa corrente de fuga vai gerar um aquecimento. Para o aquecimento, você faz uma termovisão para poder verificar. Tá? E os demais verificações gerais que é feito nos para-raios. Geralmente, tem alguns para-raios que tem um medidor de corrente de fuga, mas isso aí a gente vai ver em outra aula. Chave seccionadora, né? Então, a chave seccionadora, que tipo de manutenção preventiva é feita em chave seccionadora? Então, você tem a resistência de contato, né? Tem resistência de contato. Resistência de contato é para ver se o contato da chave está ok, né? Então, quando eu fechar a minha chave, se esses pontos de contato, entre o contato fixo, né, e o contato móvel, se ele faz um contato bom, se ele não tem uma resistência de contato lá que vai gerar um ponto quente e certamente vai danificar a chave. Resistência de isolamento. Resistência de isolamento é no isolador, né? Então você tem aqui uma camada que é o isolador aqui. Então você aplica um mega aqui, ó. Coloca aqui o mega, né? Em que você vai ver o mega ohm desse isolador aqui, para saber se essa parte que está energizada, né, se existe alguma perda para a parte baixa. Esse aqui tem que dar uma resistência altíssima, tá? Uma resistência altíssima, porque essa parte energizada tem que estar isolada da parte de ferro, ok? Disjuntor a vácuo, disjuntor SFC, disjuntor de caso de média tensão, né? Você pode fazer a resistência de contato para saber se o contato interno aqui da ampola de vácuo, existe o contato aqui, que é o contato fixo, e existe o contato móvel, né? O fixo e o contato móvel. Esse fixo e contato móvel quer dizer que é a abertura do disjuntor. Um polo fica parado e o outro faz abertura e fechamento. E esse contato aqui quer dizer o quê? Quer dizer se ele realmente não tem um mau contato aqui nesse ponto de fricção e ele vai gerar um ponto quente para fazer a abertura do disjuntor, ok? Então, é testada a resistência de contato. Essa resistência de contato aqui, ela tem que dar em micro-ohms, tá? A resistência de isolamento, você tem aqui um isolador aqui, ó. O isolador aqui,
que essa aqui é a parte que está energizada e essa aqui é a parte que está aterrada. Essa resistência de isolamento, né? O isolamento tem que dar uma resistência em mega ohms, tá? E a substituição do óleo quando é disjuntores a óleo. Quando é disjuntores a óleo, você tem uma periodicidade, geralmente de 3.000 operações, 4.000 operações, 5.000 operações, depende do manual do fabricante. Então, você tem que olhar o manual do fabricante e ver lá qual é a periodicidade de troca do óleo, ok? Os transformadores, né? Os transformadores você tem algumas manutenções para fazer, né? Então você tem a relação de transformação que você vai verificar de forma preventiva se a tensão que está entrando no primário, né? Obedecendo a RTC, a relação de transformação, né? Obedecendo a relação de transformação, se ela está chegando a tensão no secundário de acordo, né? E aí esse erro você vai ver um erro percentual aí, né, que você tem que ver na norma qual o erro aceitável, tá ok? Resistência de isolamento. Então, resistência de isolamento você tem aqui as bobinas, né, a parte energizada para a parte de terra. Então, você tem que fazer um mega ohm aqui, né, e esse valor de mega ohm ele tem que ser o maior possível, né, dependendo da classe de tensão. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou em aulas anteriores que o mega ohm é o seguinte, é 1 kV para 1 mega ohm, isso aqui sem margem de segurança, né? É 1 mega ohm. 1 mega ohm, ok? Bom, manutenção elétrica, né? Você tem, por exemplo, as análises físico-químicas, né? O monitoramento de condições do óleo isolante do transformador possibilita o diagnóstico de problemas relacionados, né? Então, é a parte preditiva dos transformadores, né? Que é a análise físico-químicas, né? Nas aulas posteriores, a gente vai tratar um pouco mais dessas análises físico-químicas e análise cromatográfica, né? Existe também análises especiais, né? Esse aqui, análise físico-químicas, ele faz uma análise, é tipo como se fosse um exame de sangue nosso. A gente vai no médico, a gente faz uma coleta de exame de sangue para olhar como estão as características internas, né? O sangue nosso vai dizer alguns problemas, né? Pode predizer, né? Alguns problemas que a gente possa ter, tá? O análise físico-química e cromatográfica, a mesma coisa. A análise físico-química, ela vai olhar as características físicas do óleo, né? Como viscosidade, isolamento, teor de água, né? Que é o ppm, vai observar partículas sólidas, sujeira, essas coisas. O estudo dos gases, né? Quando você tem descargas parciais internas no transformador, curto-circuitos, curto-circuito entre espiras, quando você tem algum tipo de defeito interno que gera alguma centelha interna, ele gera gases. Para cada local do transformador que tem essa centelha, gera um tipo de gás diferente. Então, o estudo de análise dos gases dissolvidos em óleo é o cromatográfico, que a gente vai ver que tipo de gás está gerando dentro do transformador. E esse tipo de gás, ele quer dizer que o transformador tem ou não um defeito, ou ele vai dar um defeito um pouco mais grave. Então, se você tem um gás, por exemplo, você encontra um nível de acetileno muito grande. O nível de acetileno muito alto dentro do óleo, dissolvido no óleo, quer dizer que o nível de descargas parciais está muito elevado. Existe uma descarga parcial, que essa descarga parcial ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai poluindo o teu óleo. E teu óleo, em vez de ser isolante, ele passa a ser um óleo contaminado com propriedades explosivas. E isso não é bom. Então, nós temos um transformador de potência aqui, né, para a gente fazer algumas verificações. Então, na manutenção preventiva, você faz uma análise aqui do nível do óleo aqui, né, do nível do óleo do transformador, se ele está em nível de óleo adequado. Aqui tem um comutador automático, né, um computador automático de TAP, né, que vai mudando o TAP automático do transformador. Tem o número de operações que tem que olhar no manual do fabricante. Qual o número de operações para fazer inspeção e para troca de óleo, ou para troca de peças, ou para ensaios elétricos. Tem que olhar no manual.
Tem o secador de ar sílica gel, né, que é o respirador, é o nariz do transformador, só que esse nariz existe um filtro dentro desse nariz. Então, quando o óleo se expande aqui dentro do transformador, ele joga esse ar que está aqui dentro nessa bolsa de neoprene, ele joga esse ar pelo evaporador, né? E quando a temperatura reduz no ambiente, o óleo ele se contrai e aí puxa o ar de fora. Quando ele puxa o ar de fora, o ar entra por aqui e vai por um cano até essa bolsa de neoprene e aí o óleo desce. Então ele respira, inspira e respira por esse silica gel. E o silica gel ele satura e aí a manutenção tem que trocar ele com a periodicidade. Toda vez quando ele tiver com avaria, né? Geralmente tem vários tipos de silica gel. Tem o rosa, tem o azul, tem o branco, né? Então você tem que ver qual modelo de silica gel está sendo utilizado e ver na norma dele quando é que ele está saturado. O azul geralmente fica rosa, né? O laranja geralmente fica branco e o branco geralmente fica preto, tá? Mas isso não é regra, depende de cada fabricante do silica gel, ok? Dentre outras situações, a gente tem que analisar de forma visual, e quando o transformador é muito grande, você analisa com binóculo. Então você faz olhar a bucha do transformador para saber se não tem uma fissura, se não tem uma trinca, se não tem poluição em excesso, né? Com um termovisor, você verifica as conexões primárias e as conexões secundárias para saber se não tem nenhum ponto quente, né? Então, se na conexão não estiver bem feita, ela vai, com a passagem de corrente elevada, ela vai gerar um aquecimento. E esse aquecimento derrete o material e rompe a conexão. Então, para evitar esse processo, você faz uma manutenção preditiva de termovisão nesse transformador. As verificações é que todo o equipamento é cheio de óleo, então uma inspeção visual para saber se não tem vazamento de óleo é super importante, tá? A inspeção visual em todas as partes também do equipamento. Bom, inspeção termográfica, né? Inspeção termográfica o conceito esse método também pode ser definido como atuação que realiza com base na modificação de parâmetro ou condição de desempenho, né? Cujo acompanhamento obedece uma sistemática. A norma NBR 5462 define como manutenção preditiva, né, o tipo de reparo que garante a qualidade do serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de medição e análise, né, utilizando a supervisão de amostragem para a redução do mínimo de manutenção preventiva. Ou seja, a manutenção preditiva ela reduz aí a manutenção preventiva. A manutenção preditiva está associada ao termo de predizer, né, sendo assim responsável por prever algo de errado que irá acontecer, que é a manutenção termográfica, né? Então, o que é a manutenção termográfica? Uma fonte de radiação pode emitir ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos. A luz é um espectro eletromagnético, né, mais conhecido, pois somente esta é capaz de produzir sensação visual para ser visto pelo ser humano. Então, assim, você tem uma refração, né? Então, você tem uma incidência de um laser, tá? E essa incidência de laser é repelida para o aparelho que você está fazendo a medição de termovisão e aí, consequentemente, ele faz a leitura, né? O infravermelho é uma faixa de medição, né? Uma faixa de medição que não é vista a olho nu. Então, em resumo, nós temos que a termografia é a técnica de sensoriamento remoto que permite a visão humana até o aspecto infravermelho de instrumentos, né, que chamados são os termovisores. Então você tem aqui, por exemplo, um painel elétrico, né, e uma foto infravermelho desse painel. E aí você nota aqui um pequeno aquecimento aqui nesse cabo, né? Então você tem um pequeno aquecimento nesse cabo aqui, provavelmente por uma fonte de calor gerada por uma má conexão neste parafuso. Note aqui que o parafuso ele está um pouco mais aceso e aí nós temos aqui a diferença aqui nesse cabo, né, que nós não temos no outro. Da mesma forma, essa outra fase aqui do outro lado também está gerando um aquecimento
provavelmente por um aquecimento aqui nessa conexão. Nós temos um aquecimento nesse cabo. Aqui um transformador, obviamente na parte de cima o óleo está mais quente, então ele verifica aqui uma temperatura mais alta, e aqui embaixo uma temperatura mais amena, porque já está resfriado, já troca calor com os radiadores. São diversos equipamentos que tem no mercado, né? Tem esse equipamento termovisor manual, tem esse equipamento de ponto, né, que é muito utilizado nas manutenções rápidas, né, para olhar motores, né, e alguns outros equipamentos, monitorar a temperatura de ponto, né. Esse aqui monitora por foto, e esse aqui é um termovisor um pouco mais completo, que ele faz uma análise um pouco mais completa sobre os equipamentos. São alguns tipos de equipamentos que tem no mercado de termovisão para fazer análise preditiva. Tá? Então, de acordo com a nossa aula de hoje, responda as nossas questões e até a próxima aula.